Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia! Aqui quem está falando é a professora Daiane. Estou aqui para fazer a explicação dos conteúdos da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 6, para o nono ano do ensino fundamental. Pessoal, a aula de hoje continua abordando Ásia. Na semana passada nós vimos Ásia, Oceania e Europa. Na aula de hoje nós vamos aprofundar sobre a Ásia. Nós trabalharemos com as duas habilidades a seguir. A primeira, identificar e analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania. Aí eu já grifo aqui para vocês que a aula de hoje é sobre Ásia, tá? E a segunda habilidade, comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações populacionais, econômicas e socioambientais representadas em mapas temáticos e com diferentes projeções cartográficas. Já adianto também para vocês que a aula de hoje é especialmente sobre os aspectos econômicos de uma parte da Ásia. Conteúdos, agora sim tem aqui o conteúdo da aula. Então, nós vamos ver a estrutura econômica, o desenvolvimento regional da Ásia e esse aqui, que é o foco da aula, esse restinho aqui, ó. Nós vamos identificar o perfil produtivo dos tigres asiáticos e dos novos tigres asiáticos no contexto global, né? Então, o objetivo central dessa aula é este aqui, ok? Eu dou uma dica para vocês. À medida que eu for destrinchando o assunto do PET, que eu for chamando atenção para algumas coisas, eu peço para vocês que tomem nota no seu caderno, registrem ou então façam anotações na sua própria apostila. Vamos lá então. Nós vamos trabalhar primeiramente com os tigres asiáticos e depois a gente vai discutir um pouco sobre os novos tigres asiáticos. Antes disso, eu queria mostrar para vocês um mapa da região que será estudada. Então, nós estamos falando aqui, quando a gente fala dos tigres asiáticos, nós estamos nos referindo ao leste da Ásia, ou Extremo Oriente, e também a alguns países do Sudeste Asiático. Então, a gente está falando especialmente, quando a gente se refere aos tigres asiáticos, estamos nos referindo a Singapura, estamos nos referindo a Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. Então, esses 4 países, do leste da Ásia e do sudeste da Ásia, formam o que nós chamamos de tigres asiáticos. A ideia é entender um pouquinho sobre quem são eles, Então, vou grifar para vocês, olha, os tigres asiáticos são países que apresentaram um grande desenvolvimento socioeconômico. Por quê, Daiane? Esse grande desenvolvimento socioeconômico veio de quê? De várias coisas. Primeiro, de uma forte atuação do Estado. Como que o Estado agiu para proteger? Então, o que o Estado fez? O Estado agiu para proteger a indústria nacional. Como? Como, professora? Agiu da seguinte forma: estabeleceu impostos muito altos para produtos importados, ou seja, produtos comprados de fora. Então, se o produto comprado de fora tinha um imposto alto e, consequentemente, ficava caro, isso desestimulou a importação, ou seja, desestimulou a compra de produtos que fossem de outros países, para, dessa forma, fortalecer a produção nacional, a produção interna. É lógico, que essa atuação teve uma inspiração, principalmente nos modelos político e econômico, tanto do Japão quanto dos Estados Unidos. Então, como eu disse para vocês, vou grifar no PET, como que essa proteção aconteceu? Estabelecendo pesados impostos sobre os produtos importados. É lógico que não bastava isso. Foi também preciso implantar estratégias para atrair investimentos estrangeiros.
Além disso, nós temos outros fatores que levaram a esse grande desenvolvimento socioeconômico. Além desses dois fatores apresentados, nós temos também a qualificação da mão de obra. Além de ser uma mão de obra qualificada, é uma mão de obra barata, então o que atrai cada vez mais investimentos estrangeiros. E há também um incentivo às exportações e uma melhoria na distribuição de renda. Então, pessoal, só aqui percebam que nós temos, primeiro fator, a proteção da indústria nacional através da imposição de impostos para os produtos importados. Segundo, a atração de investimentos estrangeiros. Terceiro, a qualificação da mão de obra. Quarto, o incentivo às exportações. E quinto, uma melhoria na distribuição de renda. Então, esses 5 fatores combinados levaram esses países, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, a um grande desenvolvimento socioeconômico. Ok, então esses são os tigres asiáticos tradicionais. Agora vamos aos novos tigres asiáticos, que seriam também chamados de segunda geração. São eles a Indonésia, vou mostrar para vocês no mapa. Então, nós temos aqui, ó, a Indonésia. Além da Indonésia, nós temos Filipinas e Malásia. Então, vamos lá. Então, nós temos Filipinas e Malásia. E temos também Tailândia e Vietnã. Então, esses seriam, né, os novos tigres asiáticos. Tailândia e Vietnã, ambos ficam localizados aqui nessa região do Sudeste Asiático. Então, aqui nós temos os novos tigres, tá bom? Esses dois aqui são os tradicionais. Então, isso daqui é uma informação que a gente vai grifar, porque ela é importante, né? Define quem são os novos tigres. Então, Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietnã. Já já eu vou dizer para vocês um fator que difere esses dois grupos, né? Os tigres e os novos tigres. Agora, vamos ver um pouquinho sobre os tigres asiáticos. Singapura, por exemplo. Que aspectos importantes de Singapura a gente pode ressaltar aqui? Primeiro, sobre a história de Singapura, que ela foi uma colônia britânica até 1965, e quando obteve a independência, ela se tornou membro da então Comunidade Britânica das Nações. Foi a partir de 1980 que a cidade-estado de Singapura entrou numa fase de grande crescimento econômico. Hoje, Singapura é um centro financeiro e um centro de indústrias de alta tecnologia. Essas indústrias são atraídas pela mão de obra barata, ok? Os setores que mais se destacam em Singapura: setor de serviços, sobretudo os serviços portuários e bancários. Destaca-se também o turismo e as indústrias química e de equipamentos eletroeletrônicos. Informação legal de saber é que a grande maioria da população de Singapura tem origem chinesa, mais de 70% da população, ok? Importante destacar que o padrão de vida em Singapura é muito alto e que o país, ou melhor, a cidade-estado, ela conseguiu de fato se integrar aos circuitos globalizados e desenvolveu políticas internas marcadas por investimentos em inovação tecnológica. Então, isso aqui é algo muito importante, né? O fato de que Singapura desenvolveu uma série de investimentos em inovação tecnológica, tá? E conseguiu, por isso, um padrão de vida bem elevado. Agora vamos a Hong Kong. Hong Kong é um território chinês, só que ele esteve sob a administração dos britânicos de 1842 até 1997. Atualmente, Hong Kong voltou a ser um território chinês, só que há um acordo com a China. Esse acordo é o seguinte: Hong Kong mantém uma estrutura de governo
autônomo e seu sistema socioeconômico, né? Então, há uma relativa autonomia. Mas por que eu estou dizendo que é uma relativa autonomia? Porque se vocês acompanham notícias, vocês devem saber que desde o ano passado, a população de Hong Kong vem fazendo uma série de protestos inclusive com milhares de pessoas nas ruas, questionando o governo central chinês por não garantir, de fato, uma estrutura autônoma para Hong Kong. Então, as pessoas de Hong Kong acusam o governo chinês, o Partido Comunista Chinês, de não cumprir com a sua parte do acordo de garantir a Hong Kong uma estrutura de governo realmente autônoma, beleza? Em Hong Kong, o relevo da cidade-estado, o relevo do território, dificulta o desenvolvimento da agricultura, porque é um relevo montanhoso e de escassez de água, né? Então, lá em Hong Kong, o que se desenvolveu muito foi uma indústria muito diversificada e voltada principalmente para exportação. Então, nós temos aqui em Hong Kong uma indústria diversificada, voltada para exportação e para exportação de bens de consumo, como, por exemplo, relógios, calculadoras, brinquedos e por aí vai, tá? É fato que Hong Kong é um dos maiores centros financeiros e de serviços do mundo e que em Hong Kong há uma grande quantidade de bancos, seguradoras, companhias, tanto de exportação quanto importação. Agora vamos pegar o terceiro tigre asiático, que é Taiwan. No caso de Taiwan, a presença da China também é muito forte. Essa presença remonta lá ao século XIII. Só para vocês terem uma ideia, no século XII, os chineses já haviam anexado o arquipélago, que depois passou oficialmente a ser uma província da China. Né? Esse território de Taiwan é fruto de disputa entre chineses e japoneses, mas em 1949, com a Revolução Socialista na China continental, Taiwan tornou-se um estado à parte, um estado, inclusive, capitalista, com a influência de fugitivos do regime. Então, pessoas que fugiam da perseguição do Partido Comunista e iam se refugiar lá em Taiwan, Atualmente, Taiwan continua aí com uma questão difícil de se resolver, que é essa questão da reunificação com a China continental, porque houve um restabelecimento com as comunicações marítimas da China, houve uma liberação do comércio, dos transportes, mas não houve uma aceitação do sistema econômico e político da China para Taiwan. Em relação à Coreia do Sul, que é, entre os tigres asiáticos, eu diria que o mais conhecido, também apresenta um relevo montanhoso que dificulta também a prática da agricultura. Então, na Coreia do Sul, novamente, a atividade industrial também é muito forte, ela se desenvolveu muito, ela é fundamental para a economia do país, e na Coreia do Sul se destaca o setor de telecomunicações e a produção de automóveis e eletroeletrônicos. A Samsung é uma marca sul-coreana, por exemplo, E é uma marca de celulares muito, muito, muito famosa aqui no Brasil, por exemplo. O desenvolvimento da Coreia do Sul tornou o país, sem dúvida, ele é uma plataforma de exportação. E isso não é só na Coreia do Sul, todos os tigres asiáticos são plataformas de exportação. O que mais que é importante ressaltar? Que a Coreia do Sul viveu uma crise econômica muito forte, a crise de 1997, que foi, na verdade, uma crise mundial e que atingiu a Coreia do Sul com muita força. Levou à falência de bancos, à privatização de empresas, sobretudo as estatais, lógico, que para ser privatizada, ela tinha que ser estatal, e houve medidas também de ajuste estrutural na economia,
Que tipo de ajustes, Daiane? Investimentos em educação e em infraestrutura. Então, foi assim que a Coreia do Sul buscou sair da crise, realizando investimentos em educação e em infraestrutura. Isso é um ensinamento para o que o Brasil normalmente faz. Toda vez que se fala em crise, corta-se verba da educação. Os países dos tigres asiáticos mostram que o caminho é exatamente o contrário que o Brasil realiza. Ao invés de você sair da crise cortando gastos em educação, você tem que investir mais em educação, né? Vamos agora aos novos tigres. Os novos tigres, assim como os antigos, são países que apresentaram, portanto, uma industrialização acelerada e que alavancaram o seu crescimento econômico. Muitos deles conseguiram esse avanço no crescimento econômico, inclusive por conta dos próprios tigres que a gente estudou anteriormente, né? Então, é como se eles estivessem colhendo parte dos benefícios que os tigres asiáticos tinham conquistado. Assim como os tigres, os novos tigres seguem a mesma plataforma de desenvolvimento que eu ensinei para vocês. Que plataforma de desenvolvimento é essa? Então, é aquilo que eu expliquei, ó. São investimentos externos, mão de obra barata, presença do Estado e facilidades fiscais para exportação, além de uma proteção da indústria nacional com elevados impostos sobre produtos importados. Mas aí vocês devem estar se perguntando, então eles são a mesma coisa? Não são. E eu vou dizer qual que é a principal diferença. Diferentemente dos tigres asiáticos, no caso dos novos tigres, o crescimento econômico aconteceu, mas ele não foi acompanhado de melhorias nas condições de vida da população em geral. Então, isso aqui é um fato super importante. A população, de uma forma geral, não está, nos novos tigres, não está colhendo os benefícios do crescimento econômico. O crescimento econômico nos novos tigres está gerando uma melhoria só para uma elite privilegiada. Isso significa que as desigualdades permanecem, né? Então, esses grupos desses novos tigres, que são Malásia, Indonésia, Vietnã, Filipinas e Tailândia, são países que, mesmo com o crescimento econômico, continuam apresentando elevadas taxas de analfabetismo, de mortalidade infantil e ainda tem muitas pessoas vivendo em moradias precárias. Bom, pessoal, então a gente tem aqui um mapa e a gente finaliza a aula de explicação. Aqui no canal vai ter correção amanhã. Um beijo e até lá!